Agora sim. Bom, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos à nossa terceira live sobre, sobre educação. E hoje nós iremos, né, trabalhar um pouco a temática da educação ambiental, falando um pouco sobre a questão da reutilização dos resíduos sólidos e como a educação ambiental também contribui nesse processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, nós contamos com a presença de três grandes colegas, aqui de São Miguel do Guamá. Hoje, a terceira live e também a primeira com só guamaenses, né? E, então, contamos com os professores, o professor Carlos Vaz, mestre, da Universidade do Estado do Pará, também da Rede Pública Estadual de Ensino, a professora Lindalva, mestre, também da Rede Pública de Ensino do Estado, idealizadora, né, do projeto Recicleia e faz parte da Rede Paraense de Educação Ambiental, e também da professora doutora Áurea Peniche, da UFRA, que tem essa contribuição conosco hoje, tentando trabalhar essa parte da educação ambiental dentro do nosso estado, da nossa realidade amazônica, guamaense também, né? Principalmente nesse contexto agora de pandemia, ou até mesmo da pós-pandemia, vamos assim, entrando nesse processo, né, de pós-pandemia, mas fazer também trabalho da educação especial. Então, dando continuidade, nós podemos deixar falar com a professora Áurea, e depois, posteriormente, nós vamos com os outros professores, as nossas contribuições e as perguntas que vierem, porventura, a aparecer. A professora Áurea, a sua palavra. Gente, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a oportunidade, o convite que o professor João Carlos me fez de participar desse momento, juntamente com meus queridos amigos, colegas de profissão, professora Lindalva Fernandes e o professor Carlos Vaz, né? Eu penso que a nossa dinâmica, o Carlos Vaz vai começar, né, fazendo fala, e aí depois o João Carlos vai dizer a dinâmica aí de quantos minutos cada um, mas esse primeiro momento mesmo é só para me apresentar. No momento eu atuo na Universidade Federal Rural da Amazônia, né, sou professora no curso de licenciatura em computação, onde eu ministro as disciplinas pedagógicas, né, aquelas que dizem respeito à legislação, aos fundamentos teóricos, enfim, da educação. É isso, e eu espero que a nossa noite, o nosso momento, a nossa live, seja uma live mesmo, né, seja bem vivida, né, bem participativa. É isso, obrigada. João Carlos? Então, a professora Lindalva também, faça a sua apresentação, depois o professor Carlos. Bem, eu quero agradecer também o convite, né, porque eu acho que é um momento que nós estamos vivendo, é super, mega necessário que nós possamos ter esse diálogo, né? Eu digo que é o diálogo da sustentabilidade ambiental, né? Onde se precisa das políticas públicas, onde se precisa da educação ambiental, e onde a gente precisa estar realmente em uma verdadeira teia, como já dizia o cara. E eu sou a professora Lindalva Fernandes, né? Coordenadora do projeto Recicleia e presidente do Instituto de Inclusão Social Sol Nascente. Como você falou há pouco, faço parte da Rede Paraense de Educação Ambiental, represento como facilitadora, sou facilitadora da Rede Brasileira de Educação Ambiental e articuladora do FOPERMA, que é o Fórum dos Secretários de Meio Ambiente do Estado do Pará, onde também atuo dentro dessa questão que é tão importante, que é a questão ambiental.
Então, assim, eu estou muito feliz de estar realmente com meus pares aqui, nesse momento, nessa roda de conversa, né, fazendo esse diálogo. Professor Carlos. Bom, então, boa noite aos participantes dessa live. Boa noite, Áurea, Lindalva, João Carlos. Boa noite. É um prazer estar participando aqui com vocês, né, poder contribuir um pouco, né, do nosso conhecimento, né, partilhar, dialogar, né, com os nossos parceiros aí, tá? Então, eu sou professor da Escola Estadual de Ensino Médio Frei Miguel de Bulhões, já há uns quantos anos, né? E sou professor da Universidade do Estado do Pará. Trabalho no curso de licenciatura plena em Ciências Naturais, com disciplinas específicas da área de Ciências Naturais e também disciplinas pedagógicas do curso. Então, a gente vai começar nesse... Eu acho que a gente já pode começar, né, João? Sim, podemos sim. Entrar já no... Então, como, né, me sortearam para dar início, né, a esta pequena palestra, né, a gente vai falar um pouco aí da educação ambiental, né, fazer essa ligação aí com resíduos sólidos, né, então, todas as estratégias que se tem usado para a redução desses resíduos sólidos. Bom, então, para falar de educação ambiental, nós temos que falar por quê. Por que a educação ambiental? Por que, para quê? Então, nós vivemos aí problemas ambientais, né, há muito tempo, e hoje, principalmente, a gente vivencia aí um grande desmatamento, né, muitas queimadas na Amazônia, mas não é só isso, né? Muitos outros problemas ambientais, como derramamento de petróleo nos mares e essa alta produção de resíduos sólidos, né, também. Então, toda essa problemática ambiental que parte, inicialmente, de uma falta até de consciência nossa mesmo, do próprio ser humano, não é verdade? Então, para essa mudança de consciência, né, nós lançamos mão dessa educação, da educação, né, a educação que é capaz de transformar os seres humanos, transformar seus modos de pensar, suas atitudes, né, e ver de uma outra forma, né, os problemas e também a solução para os seus problemas. Então, nós temos que pensar que os cidadãos de hoje, né, os nossos gestores, os empresários, os grandes empresários, né, são pessoas que tiveram uma formação, né, e que, dependendo dessa formação, nós podemos verificar hoje uma sensibilidade maior ou menor no tocante à questão ambiental. Não é verdade? Né? Então, se nós temos um empresário, um explorador de seixo, de argila, que não teve uma formação adequada lá na sua escolaridade, né, durante o seu processo de escolarização, obviamente vai ser difícil exigir uma postura ambientalmente correta deste empresário, não é verdade? Da mesma forma, nós podemos falar com relação aos gestores, né, aos nossos gestores, ao legislativo, né? Então, se não tem uma formação, uma educação nesse sentido, né, como nós podemos hoje exigir? Se torna muito difícil exigir uma postura ambientalmente correta. Bom, então, todos esses problemas ambientais, eles requerem um trabalho de mudança de atitude, de pensamento. Então, para isso, né, existe a educação ambiental, né, que daqui a pouco a Áurea vai falar um pouco sobre essas políticas, né, públicas relacionadas à questão da educação ambiental, particularmente sobre a questão dos resíduos sólidos, né? E aí, a educação ambiental ela vem sendo trabalhada tanto de maneira formal como de maneira informal. Então, quando começou a se dar uma importância maior à questão do meio ambiente, então, essa temática ela foi sendo inserida gradativamente no currículo, né? Então, a partir da Constituição Federal de 1988, foi dada uma importância maior à questão do meio ambiente, né? Onde lá no seu artigo 225 está lá que nós temos o direito a esse ambiente equilibrado, né? Que nós possamos garantir esse meio ambiente equilibrado para nós e para as futuras gerações. Bom, então, a partir daí, a partir
da nossa Constituição Federal, então várias políticas públicas foram criadas e vários documentos voltados para a educação foram criados já com uma atenção maior a essa proteção, a esse cuidado com o meio ambiente, né? Então, daí começaram as ações de educação ambiental, que foram colocadas inicialmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e depois nos parâmetros curriculares nacionais, nas diretrizes, né, e orientações curriculares, e agora, mais recentemente, na BNCC. Então, lá nos parâmetros curriculares nacionais de 97, né, houve um esforço muito grande para que fossem trabalhadas essas mudanças de atitudes, né, durante a formação escolar, então, desde a educação infantil até o nível superior. Então, um dos temas transversais propostos nos PCNs é o tema meio ambiente. Então, esse tema transversal é o espaço de trabalho que nós temos para trabalhar a educação ambiental, né? Então, quando a gente fala de tema transversal, não é um tema que deve ser trabalhado isoladamente ou dentro de uma única disciplina, mas de uma forma transversal, ou seja, que perpasse por todas as disciplinas do currículo. Então, essa orientação, né? E não necessariamente, como foi orientado desde a Conferência de Estocolmo de 1972, que a educação ambiental ela deve ser trabalhada dessa forma, e não deve ser trabalhada como uma disciplina dentro do currículo, né? Embora hoje a gente já tenha vivenciado essa experiência em alguns municípios vizinhos, como Mãe do Rio, como Castanhal, onde foi criada a disciplina de educação ambiental, né? Mas que, como em Castanhal, por exemplo, que foi criada a disciplina de educação ambiental, e aí depois de algum tempo não houve mais rotação de professores nessa disciplina, né? Talvez porque não se tenha alcançado o êxito como se gostaria que tivesse alcançado durante essa disciplina, né? Com a efetivação realmente dessa disciplina no currículo, né? Então deve ser trabalhado. Então, a legislação educacional, ela coloca esse trabalho, né, para se trabalhar a educação ambiental desde a educação infantil. Já na BNCC agora, né, quando foi aprovada a BNCC, já houve uma restrição, né, ao trabalho da educação ambiental. Então, por exemplo, quando tu vê na parte da BNCC que fala de educação infantil, já não se coloca muito essa questão da educação ambiental, né? Então, ela está muito limitada ao ensino fundamental, né? Mas com uma visão naturalista, uma visão conservacionista, uma visão mais ecológica, né? Então, sem que haja realmente uma prioridade para olhar essa educação ambiental, né, de uma forma mais holística, de uma forma que vai envolver os meios de produção, né, e os processos produtivos que desencadeiam todos os problemas ambientais, não é verdade? Bom, então, voltando aqui especificamente para o que você tem falado sobre resíduos sólidos, né? Então, é importante esse trabalho lá desde a educação infantil, né, quando se trabalha essa questão da educação ambiental dentro do tema transversal meio ambiente, né, onde desde cedo a criança ela começa a ter essa familiaridade com os problemas ambientais decorrentes do próprio consumo, daquilo que nós consumimos, daquilo que nós produzimos, porque esses resíduos somos nós que produzimos, e nós precisamos ter essa responsabilidade, né, de buscar um destino final para aquele resíduo que nós produzimos nas nossas vidas, né? Então, existe aí uma média nacional de que nós produzimos em torno de 750 gramas de lixo por dia, por pessoa, né? Então, cada pessoa produz em torno de 750 gramas de lixo. Então, é uma quantidade muito grande, né? Então, é em cima disso que são calculados os resíduos produzidos por uma cidade, né, por uma população. Tá? Então, desde cedo, essa criança ela precisa ter projetos de educação ambiental que devem ser trabalhados, né, com essas crianças, aí, com
projetos voltados para a reutilização, para a reciclagem, para o reaproveitamento desses resíduos. Então, nós sabemos isso, a gente vem discutindo isso há muitos anos com a professora Lindalva e com outros profissionais da área, né, que trabalham dentro dessa temática da educação ambiental, é que essa é uma maneira de reduzir o lixo, os resíduos que vão ser destinados para algum local, como os lixões a céu aberto, né? Então, quanto mais resíduos forem reaproveitados, quanto mais resíduos forem reutilizados, né, forem reciclados, menos resíduos vai chegar até esse destino inadequado, que é o lixão a céu aberto. E por mais que se tenha feito esforços para a implantação dos aterros sanitários, né, então não se ouve mais falar na implantação dos aterros sanitários. Então, em algum momento no passado, discutia-se muito sobre isso, né? Mas de um tempo para cá se esqueceu sobre essa necessidade realmente de dar um destino mais adequado para esses resíduos sólidos. Então, nós sabemos também que esses resíduos, sendo jogados de maneira inadequada, né, acabam se constituindo em vetores, né, de doenças, né, para a população. Então, também, essa questão sanitária, né, está envolvida com esse descarte inadequado desses resíduos sólidos. Tá? Então, nós vemos que hoje nós vivemos uma pandemia onde nós precisamos lidar com vários equipamentos, né, de proteção para evitar o vírus, né? Assim como nós estamos trabalhando dessa forma também, muitos outros micro-organismos também são transmitidos. E são transmitidos por uma falta de limpeza, uma falta de higiene, uma falta de cuidados sanitários necessários para isso. E que muitas dessas transmissões estão ligadas ao destino inadequado do lixo, como, por exemplo, né, os resíduos que são jogados nos canais, nos rios, nos igarapés, né, e que acabam favorecendo a proliferação de muitos micro-organismos na água, ou seja, muitos micro-organismos de veiculação hídrica, né, muitas doenças de veiculação hídrica que são transmitidas devido a um descarte inadequado nesses locais. Tá? Então, daí a importância desse trabalho ser feito desde lá do início, desde a educação infantil, para que o cidadão ele possa adquirir uma criticidade diante desses problemas ambientais, onde ele possa lutar por melhores direitos de moradia, de saneamento, né, para melhorar a sua qualidade de vida. Então, como a gente vê, a educação ambiental não é simplesmente ensinar para as pessoas ou que a floresta tem que ser mantida, que esse valor estético da natureza, da floresta, mas sim a educação ambiental serve para que a gente possa saber que nós fazemos parte desse meio ambiente, nós somos parte integrante dele e, portanto, nós somos afetados por qualquer alteração que ocorra nesse meio ambiente. Mas, além dessa educação ambiental formal, existe também a educação ambiental não formal. Então, essa educação ambiental ela já não é feita dentro do processo de escolarização do aluno, mas é feita para a sociedade de uma forma em geral, né, onde são desenvolvidos projetos através de institutos, através de outras organizações não governamentais, né, ou das próprias instituições escolares, mas feita com um público diverso, com um público que não está em sala de aula. Tá? Então, daí essa importância muito grande de se trabalhar a educação ambiental para que as pessoas tomem consciência da sua posição enquanto um membro desta grande teia do planeta. Tá bom? Então, basicamente isso que nós gostaríamos de falar e chamamos aí o João Carlos para conduzir a live. Bem, bom, essas contribuições nós percebemos pela fala do professor Carlos a importância, né, que nós temos dentro desse processo
de aprendizagem e de como trabalhar, né? Não seria esse trabalho da conscientização, porque eu lembro de uma professora na universidade, na UEPA, ela dizia muito isso, né? Não tem como, nós falamos muito em conscientizar, mas o ideal seria formar essas pessoas para que elas pudessem aprender como agir, como interagir, como fazer com que eles possam intervir realmente dentro desse processo de resíduos sólidos, porque se fala muito em educação ambiental, se fala muito no que fazer, o como fazer, mas afinal, o que é? Né? Como é que ocorre de forma concreta, evidenciar essa parte da conscientização com o trabalho da educação ambiental, uma forma que ela seja mais prazerosa ou entendida, assim dizer. E no processo de ensino, se nós conseguirmos formar, digo isso pelos alunos, por exemplo, nós temos alunos, eles têm a referência do professor como um dogma, uma verdade, né? O que nós falamos em sala, para eles, principalmente a criança, que está nesse processo de construção do conhecimento, ela absorve para si como uma verdade. Então, trabalhar a educação ambiental desde a educação infantil, né, desde a base, como muitos costumam dizer, é uma forma que nós conseguimos encontrar para efetivar realmente esse trabalho, essa forma de concretizar a educação ambiental, não só como um tema transversal, mas como um tema que está dentro, ligado intrinsecamente com a nossa formação escolar, mas também com a nossa vivência social. Tá? Mas para isso agora nós vamos dar continuidade com a professora Lindalva, a professora Lindalva que vai começar a fazer suas considerações, falar um pouco para nós sobre a educação ambiental. Professora Lindalva, com a senhora. João Carlos, o microfone dela está Eu estou tentando desligado. ligar aqui, eu acho que é um dela que está conseguir. E agora, consegui? Sim, ok. Sim, João Carlos, voltando aqui, eu vou passar para a doutora Áurea, porque na sequência é importante que o professor Carlos Vaz fale da educação ambiental, no contexto geral, a doutora Áurea vai falar sobre a questão das políticas públicas e a educação ambiental, né? E a gente fecha com a questão realmente, especificamente, da educação ambiental e resíduos sólidos, certo? Tudo bem. Eu passo a fala para a doutora Áurea. Pode sim, professora. Posso, João Carlos? Tá. Então, vamos lá. Boa noite, mais uma vez, para aqueles que ainda não tinham entrado na live. Então, vamos lá. Nossa incumbência aqui é discutir a educação ambiental, né? Como meu métier de pesquisa é as políticas públicas educacionais, então, vamos olhar um pouco como está pensada a educação ambiental no contexto das políticas públicas, né? E, claro, as políticas públicas educacionais, que, em sua grande maioria, elas acontecem assim numa simbiose, né? Numa junção, né, de vários órgãos governamentais para poder ter viabilidade, né? Eu gosto de prender todas as atenções, então eu vou trazer aqui alguns slides, tá? No sentido mais de ter uma leitura por parte dos participantes da live, enfim, e depois, se o João Carlos achar bem, eu posso socializar também
compartilhar, não sei, por e-mail, para quem achar interessante. Ok? Pode ser? Mas a gente vai situar a questão da política pública como uma ação do governo, né? Porque o nome já diz, né? É política pública, né? Então, o termo, as duas palavras, elas trazem para a ação, né? Para a ação, para a participação. Então, é nesse sentido. É claro que o governo, ele geralmente não atua sozinho, né? Porque, na verdade, a gente vive uma democracia representativa, né? Onde nós escolhemos, né, pessoas que irão nos representar nos órgãos nacionais, né, estaduais e municipais, né? E, então, é nesse sentido que a gente pensa a política pública, né? É claro, como ação de governo, mas como ação de todos nós, né? E especificamente, né, especialmente nessa questão da educação ambiental. E aí é interessante retomar uma coisa que o Carlos colocou, que essa questão, quando toca na questão, discute a questão da educação ambiental, o valor estético, né, versus o sentimento de pertença, né? Nós pertencemos, né? Eu faço parte disso aí, né? E como eu faço parte disso aí? Então, e aí eu faço parte disso aí, eu, o governo, eu, o empresário, eu, o cidadão comum, eu, o professor, eu, o aluno, eu, todo mundo, né? Todos juntos aí nessa causa que é a educação ambiental. E talvez eu não apareça, que vai aparecer a tela aqui minha. E... acho que é isso. João Carlos, só me dá o retorno se está tudo ok. João Carlos? Já está aparecendo, professora, tanto a tela do slide então como vamos também lá. a senhora, tá? Ok, então a gente está discutindo aí a educação ambiental, uma estratégia na gestão de resíduos sólidos. Foi a essa temática que o João Carlos nos convidou, estamos aí, professora Lindau, o professor Carlos Vaz, eu e o João Carlos aí mediando essa nossa conversa. E por sinal, uma mediação excelente. E nós vamos focar um pouquinho agora nessa questão da educação ambiental e as políticas públicas. Bom, eu gosto de conceituar um pouquinho política pública aqui, rapidinho, aqui nessa colmeiazinha. Então, políticas públicas, de acordo com o Bobbio, vai ser essa atividade do Estado, portanto, da administração pública, né? Então, essa ação, ela vai requerer uma regra de autoridade governamental, né, que vai, de acordo com o Louvi, né, juntar o individual e o coletivo. Só que tendo em mente que as políticas públicas elas se constituem como ação de governo, que vão exigir poder de mando, de decisão e de auxílio também, né? Ações no sentido de consecução dos objetivos públicos, ou seja, os objetivos de todos, que vão requerer leis e atos, né? Não só ficar em tese, né? Mas ocorrer também de fato, né? As políticas públicas ela devem fazer essa junção aí. É claro que tem crítica em relação a essa questão aí, né? Em relação a políticas públicas como solução de problemas, porque geralmente uma política pública ela vem ao encontro de uma demanda, né? Por exemplo, todas as políticas públicas que nós possamos observar em torno da educação ambiental ou em torno do meio ambiente, elas são resultados de muitas lutas, né? Que o diga aí professor Carlos Vaz e professora Lindalva, né? Que já estão aí há muito tempo nessa estrada, né? Mas aí é solução de problemas que estão aí em questão ideias e interesses, né? Diversos,
né? Tem os interesses governamentais, tem os interesses da sociedade civil organizada, onde cada um de nós fazemos partes, enfim. Mas a política pública, ela é essa seara, né? Entre o governo, né, e a sociedade civil organizada, entre interesses individuais e interesses coletivos. Então, as políticas públicas, elas vão se configurar na prática em ações do Estado brasileiro, nas diferentes esferas de governo, ou seja, nacional, estadual e municipal. Nós vamos observar que as políticas públicas em torno da educação ambiental, elas deveriam, né? Em tese, elas estão organizadas assim, né? Em esfera nacional, da nacional para estadual e da estadual para municipal. Às vezes acontece ao contrário, né? O município lá convoca, né, por meio das conferências, que geralmente ocorre assim, né? Quando a política vem lá de cima, é porque já houve uma mobilização lá de baixo, né? Do município, do Estado, e aí chega lá no governo federal e volta para nós, que tem todo aquele trâmite de discussão lá, né, nas entidades que nos representam, né, no Senado, enfim. Mas Souza, ela vem nos dizer, que a Celina Souza, que o governo é assim, é um locus dos embates, interesses e preferências, né? Por isso que muitas vezes alguns interesses coletivos, né, não se tornam políticas, né, porque há muitos interesses e há uma longa jornada, né? Há um professor da UFPA que coloca que o tempo dos nossos anseios não é o mesmo tempo da gestão, porque a gente tem urgência, né, por exemplo, em como os municípios se organizam para o tratamento dos resíduos sólidos, mas o trâmite para que a política ela enseje ações, né, nos governos locais, ela demora, ela é morosa. Mas, nesse locus aí de embates e interesses, é importante sempre considerar que, nas políticas públicas, o todo é mais importante do que a parte, né? Então, isso aí vai induzir interação entre indivíduos, instituições, ideologia, tudo isso aí vai contar. Por isso que, às vezes, passa um governo de 4 anos e uma política pensada lá naquele governo, ela já vai ser implementada nos próximos governos, porque há um tempo, né, necessário para que as coisas aconteçam. Tudo bem? Então, como eu coloquei que essas políticas, elas se dão no contexto da esfera federal, estadual, municipal, eu tentei trazer aqui um cenário bem breve, né, da execução ou de como essas políticas estão um pouco estruturadas, né? Então, a gente vê aí uma junção na esfera federal do Ministério do Meio Ambiente com o MEC, né? E aí foi pensada, né, e existe execução de algumas ações dentro dessa política, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a PNEA, que essa que vai articular várias outras ações, tanto em nível nacional e vários outros programas, né, projetos, tanto na esfera nacional, como na esfera estadual, como na municipal. E aí nós vamos ter aí o Programa Nacional de Educação Ambiental, que é um programa, né, que está inserido dentro dessa política. E aí a gente também toca na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante cada uma dessas, brevemente, em virtude do tempo. E aí depois a Lindalva vai dar alguns exemplos práticos, né? Eu penso que é possível encontrar, né? Embora a legislação, porque cada uma dessa política, ela enseja uma legislação, né? Embora ela seja bem definida, né, bem delimitadas em seus artigos, incisos, parágrafos, mas entre o pensar e o executar, às vezes existe alguma distância. Mas existe sim, a gente não pode negar que não existam práticas, porque existem sim, seja da parte do governo, seja da parte da sociedade civil organizada. Em estadual, a gente tem aí um órgão, né, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS,
né? E aí a gente coloca aqui algumas interrogações sobre que medidas a Secretaria Estadual, né, de Meio Ambiente está atualmente desencadeando. Bom, essa fala aqui minha, ela já ocorreu num primeiro momento, num evento que a UFRA fez, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí eu cheguei a entrar em contato, a Lindalva esteve comigo nessa fala, eu entrei em contato com uma pessoa que já esteve, né, envolvida com as políticas, ações, e assim, em nível de governo, né? E, bom, há uma certa morosidade, como eu já coloquei para vocês. E, bom, existe uma tramitação de algumas ações, né, na Assembleia Legislativa do Estado, mas, enfim, mas que precisa ainda serem lançadas e, assim por diante, executadas. E depois a Lindalva pode desmembrar, mas aí dizendo efetivamente qual ação. E aí a gente vê também que, como eu já coloquei, né, está aí os órgãos governamentais e também a sociedade civil organizada. A gente vai ver aí no Estado a Rede Brasileira de Educação Ambiental, né, desenvolvendo, fazendo esse papel de execução de alguma ação ou programa de educação ambiental, a Rede PAEA, REAPOP, enfim, a gente precisa citar, né, essas entidades, porque são representações também nossas nessa luta pelas políticas públicas em relação à educação ambiental. E aí nós temos, em nível de município, um órgão que pode também desencadear, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Né? Essa secretaria, ela também tem responsabilidade de pensar em parceria com outras instituições, como geralmente pode ser a Secretaria de Educação, né, de realizar políticas públicas locais, né, em vias de projetos, enfim, mini projetos, programas até também, voltados para essa questão da educação ambiental. Aí a gente cita aí o FOPESMA, que é o Fórum de Secretários Municipal de Meio Ambiente, que também é uma entidade que faz, que a Lindalva faz parte, e depois pode citar um pouco mais das ações desse fórum. Ok, tudo bem até aqui? João Carlos? Tudo bem. Me ouve? Se tu me ouve, todos me ouvem. Normal. Ok, que bom. E aí a gente vai ver aqui o Carlos citou, e aí eu não vou só, coloquei aqui só por uma questão mesmo, que essa questão da educação ambiental é uma discussão que se tornou mais legitimada, né, a partir da Constituição de 88. Então, as políticas públicas, elas têm que se assegurar. E onde é que elas vão se assegurar? Na legislação, né? E aí o artigo 225, como o Carlos já colocou, né, traz essa chamada para a questão do meio ambiente, né? E aí é toda uma incumbência, né, do poder público para assegurar isso aí. E uma dessas formas está aqui no inciso 6º, do parágrafo 1º, que é promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, quer dizer, então, lá em 88, a gente já observa essa chamada mais legitimada para essa questão da promoção da educação ambiental, né, por meio das esferas dos níveis de ensino, né, e aí todos os níveis de ensino, né, da educação básica ao ensino superior. E aí a LDB também vem pontuar essa questão dos princípios e objetivos da educação ambiental, lá no seu artigo 32, onde a formação do cidadão ela tem que se dar mediante a compreensão do ambiental, natural e social no sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a educação. Então, só para a gente... E aí, depois, o artigo 35 também vem fazer essa ênfase à importância da educação ambiental,
como um valor, né, agregado ao exercício da cidadania, como o Carlos já falou, é o nós fazemos parte. Então, a educação é que vai coadunar tudo isso aí. Então, é como o Carlos colocou, não tem como um empresário, um gestor, ele ter uma visão de dar importância à educação ambiental se ele não foi educado para. Né? Então, esse empresário de amanhã, esse gestor de amanhã, é essa criança que está lá na educação infantil, poderá ser essa criança. Então, por isso que há essa chamada aí bem pontuada na LDB, ok? E aí os currículos, o artigo 36, vai colocar lá que os currículos, eles devem determinar, né, desde lá do ensino fundamental, né, essa chamada, considerando, é claro, as características regionais e locais. Por isso que a BNCC, mais adiante, vem colocar agora, já a partir de 2017, essa questão da parte comum e a parte diversificada, ok? E isso tudo vai ensejar, né, essa política de educação ambiental, né? Porque não adianta a gente pensar, não é o suficiente, não é a questão não é de não adiantar, não é o suficiente só estar em lei, mas é preciso que haja uma política também para dar concreticidade àquilo que está colocado lá na legislação. E aí a gente vê a PNE, né, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, que lá ela vai dizer no artigo 1º, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, voltada para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, e aí eu vou retomar sempre o Carlos aqui, que foi que me antecedeu, né? Então, essa questão do sentimento de pertença, né? A própria política, ela traz também para essa questão da coletividade, né? É um bem de uso comum do povo. Então, todos nós precisamos desenvolver essa competência para cuidar. E quem vai fazê-lo? A escola, né? A educação, né, que pode ocorrer na escola e em outros ambientes, como o Carlos já colocou, que essa formação, essa formação de consciência em relação ao cuidado do meio ambiente se dá na escola e fora dela, em espaços sociais que o indivíduo, o cidadão, o sujeito participe. Então, aí nós temos aí o Programa Nacional de Educação Ambiental, né, é coordenado pelo órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. Suas ações destinam-se a assegurar no ambiente educativo a integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental, social, ética, cultural, econômica, espacial e política ao desenvolvimento do país, o que vai resultar em melhor qualidade de vida para toda a população. Então, enfim, a gente vê sempre tanto a legislação quanto os programas, né, a política e os programas pensados para a questão da educação ambiental, fazendo essa chamada para a coletividade. E aí, é claro, se essa política, essa legislação, ela foi legitimada pelo governo, o governo também é um partícipe, né, um membro partícipe dessa chamada para desenvolver ações também. E aí, esse programa, ele vai se executar a partir desses 4 eixos aí. A transversalidade, o fortalecimento do SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, a sustentabilidade, a participação e controle social, né, Carlos? Então, a gente observa que há toda uma articulação, né? É preciso essa questão da transversalidade, é o diálogo, né, entre as esferas de governos, e com a sociedade, né, pensando em ações educativas que possam compor esse programa. E o fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente, né, por meio o programa, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela deve ser executada em sinergia com as demais políticas, né? Então, para isso, vai precisar de haver uma descentralização, né, da política que é pensada lá no MEC,
né, e no Ministério do Meio Ambiente para as esferas subnacionais, que são os estados e municípios. Então, os estados, pensando ações mais concretas, os municípios, tem um teórico, que é o Romão, José Romão, ele diz que é lá no município que as políticas acontecem, é lá que o cidadão ele sente a necessidade, é lá que a resposta deve ser dada e muitas vezes o cidadão tem a resposta. Por isso que a partir da esfera municipal, né, que pensa por meio das suas conferências e dá essa devolutiva ao governo federal, que poderá haver um fortalecimento desse sistema nacional do meio ambiente, ok? E a sustentabilidade é algo que não podemos deixar de falar em educação ambiental, né? Então, a gente precisa ver essa orientação dos agentes públicos e privados para a reflexão e construção de alternativas que almejam a sustentabilidade. E aí eu estou com o Carlos, aí todo mundo tem que ser convocado, né? Gadotti já diz, né? Convocados mais uma vez, toda vez que lança um programa, toda vez que lança um projeto, toda vez que tem uma causa, como a causa das queimadas, todos são chamados a pensar que alternativa, né? E aí, nisso aí, nós vamos ver que há práticas exitosas, né, em relação a isso, e a Lindalva, mais adiante, pode colocar um pouco dessas práticas. Lindalva, já vou deixando as deixas aqui para te estar observando. Bom, e aí a gente não pode falar de política pública voltada para o meio ambiente, para a questão da educação ambiental, sem falar de participação e controle social, né? No município que o cidadão está, né? E esses municípios fazem parte do Estado e fazem parte da nossa nação brasileira, né? Então, é importante que haja que se propicie esse espaço, né? De discussão, de formulação e de implementação, né? E também, é claro, de fiscalização e avaliação dessas políticas voltadas para as questões ambientais. Ok. E como está essa política curricular para a educação ambiental? E aí nós vamos ver lá que a Base Nacional Comum Curricular, em uma das suas metas, a meta 10, diz assim: agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, de alguma forma, aí a gente vê uma chamada. É claro que depois vão se desmembrar, né, nos temas contemporâneos. E a gente vai ver que um dos temas contemporâneos que devem ser incorporados aos currículos e propostas pedagógicas das secretarias municipais de educação e, consequentemente, de cada escola, como forma transversal e integradora, é a educação ambiental, né? Entre vários temas contemporâneos, nós vamos ver aqui a educação ambiental. E aí nós chegamos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Essa educação ambiental para quê? Né? O currículo pautado na educação ambiental para quê? Né? E aí nós vamos ver que há uma consonante a essas políticas, vai ter a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A PNRS, que é conhecida pela Lei 12.305/2010. Né? Então, essa lei ela vai exigir a transparência de setores públicos e privados nos que diz respeito ao gerenciamento do lixo, ok? Esta política propõe a prática de hábitos sustentáveis de consumo, além de incentivar a reciclagem e o reaproveitamento dos resíduos sólidos, bem como a destinação ambientalmente adequada dos dejetos e até o fim dos lixões, né? E o Carlos, de alguma forma, tratou disso aí, né? E eu indico tem um site que eu deixo aqui embaixo, Rede Asfa, que lá nós temos algumas informações, ações realizadas em torno dessa questão do tratamento dos resíduos sólidos, e eu indico. E aí a gente vê aí essa chamada para o coletivo sempre. É isso que eu penso que é importante colocar, porque enquanto política
pública, né, ela chama, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela chama para essa responsabilidade, mas, infelizmente, a lei, ela continua enfrentando desafios, né, nesse aproveitamento, nessa recuperação dos materiais descartados, né, a eliminação de práticas de destinação inadequada, que levam a impactos negativos à saúde de milhões de brasileiros, e isso é algo que a mídia noticia diariamente, e que nós vemos também diariamente, até nas ruas da nossa cidade, né, às vezes até mesmo dentro da nossa própria casa. Então, é por isso que eu digo que entre a política, né, e a realidade existe uma distância, mas não quero dizer que por isso não seja possível, porque existem práticas que apresentam, né, que demonstram que é possível fazer, sim, esse descarte, assim, adequado. Então, é importante essa visão sistêmica, né? Então, faz-se necessária essa visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica, de saúde pública. Então, essa é uma visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos. Isso não significa que é só o poder público que vai fazer, porque eu, como cidadão, também posso fazer dentro da minha própria casa. Então, é importante porque a gente precisa estabelecer e contribuir para que haja uma capacidade de sustentação do planeta, porque, enfim, se não houver essa visão sistêmica, fica muito mais difícil. Então, quem são os agentes responsáveis pela eficácia da lei de resíduos sólidos? Porque ela pede essa coletividade, né, nesse tratamento, nessa destinação, nesse descarte. Mas quem são os agentes? Então, somos todos nós. Né? Não é só o governo, não é só a prefeitura, não é só o governo do estado, não é só o governo federal. Nós também podemos fazer alguma coisa. E é isso. Então, governos, empresas, todos nós somos chamados a essa responsabilidade de tratar o lixo de forma correta, né, para que a gente não tenha um impacto, né, sobre o meio ambiente e sobre a saúde, né, das pessoas, né. Por menor problema que seja, eu penso que é importante a gente ter essa consciência. E aí, o cumprimento das leis, né, também, embora haja essa chamada para o social, mas também há essa chamada para a participação social, mas também há essa chamada enquanto normativa, né, jurídica, tanto do direito público quanto do privado. Então, isso aí também a gente precisa considerar quando se trata da questão dos resíduos sólidos. E aí nós vamos ver na seção segunda, o artigo 30 da lei, né, que é dos resíduos sólidos, eu vou ler aqui, é instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos. E aí, mas ninguém faz isso, né? Mas todos os cidadãos juntos, ao esforço da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, precisam trabalhar em harmonia para que possamos ter um mundo mais limpo, sustentável, saudável no futuro. E aí, eu retomo, Carlos Vaz, isso aí não é só uma questão de valor estético, isso aqui não é só um clichê, isso aqui é uma chamada mesmo para todos nós. E aí, em síntese, existem várias responsabilidades dos geradores e do poder público, tanto de quem gera o resíduo sólido quanto do poder público, está lá estabelecido desde o artigo 25 até o 29, várias responsabilidades, e que depois eu aconselho aos participantes dessa live que façam uma consulta e para se certificar, né? O que cabe a mim dentro dessas responsabilidades? O que cabe a mim? Eu sou gerador, eu sou poder público, então o que é que cabe a mim? Isso aí é importante.
Já vou encerrando, tá? E aí, a postura ou ações educativas para o tratamento dos resíduos sólidos. Então, o tema é um tema interdisciplinar, e que, por ser interdisciplinar, né, nós vemos aí que existem pesquisas feitas. E aí eu trago assim, aqui, eu orientei um trabalho de conclusão de curso no ano passado, e onde as alunas, em determinado município, elas foram numa determinada escola, e lá elas faziam essa pergunta: como a escola trabalhava, que ação educativa a escola realizava para o tratamento dos resíduos sólidos? E como faziam isso? Né, era só internamente ou envolvia a comunidade? Como era que fazia? Ao que uma gestora respondeu: esse tema é interdisciplinar e já está na matriz curricular, o que não tem a disciplina específica, mas isso é colocado e encontrado no planejamento dos professores junto com a nova proposta. Inclusive, agora teve a renovação da proposta curricular do município lá, que foi feita a pesquisa, na qual veio mais fortalecido com a nova BNCC, a questão da educação ambiental. Acredito que tem que ser fortalecido aquilo que já é posto no currículo, e que o aluno deve ser olhado como um todo, e não como disciplinas separadas, e se entender para que serve cada disciplina, entender suas necessidades no dia a dia, pois não lidamos mais com conteúdo, e sim com habilidades e competências que devem ser consideradas. Então, isso é uma gestora colocando, e ela diz: tanto tem essa chamada para o tratamento dos resíduos sólidos para o currículo, para a matriz curricular, como também envolver a comunidade. E aí ela dizia, na época: todos os nossos trabalhos e projetos envolvem a comunidade, pois dessa forma eles se sentem pertencentes aos projetos, se fazem presentes quando solicitamos, e entendem que é melhor para o futuro de seus filhos, da escola e, consequentemente, da comunidade. Então, sempre envolvendo, não é o currículo dentro da escola unicamente, mas o currículo que ele extrapola os muros da escola e envolve a comunidade. E aí, é claro, se extrapola os muros da escola, e aí nós temos os órgãos, né? Então, que os órgãos, né, da sociedade civil organizada. E aí é o que eu trago, hashtag educação ambiental resiste. Então, eu vou ler aqui porque eu achei muito importante essa questão da chamada para a educação ambiental, urge no momento em que a gente vê muitas queimadas, muita grilagem de terra, e se o governo algumas vezes não atua, a sociedade civil organizada atua, né, por meio de alguns órgãos, e a escola também atua, né, não deixa de ser uma representação do governo também. Mas a REBEA, a Rede Brasileira de Educação Ambiental, desde o início desse governo, e aí está falando de governo em nível nacional, junto com outras organizações da sociedade civil e movimentos sociais, vem denunciando o desmonte, os ataques às instituições e conquistas socioambientais. E à medida que se aprofunda a crise política decorrente de um governo que não está comprometido com o bem-estar do povo brasileiro e com os fundamentos da democracia, da justiça social e da paz, convoca a todos e todas que compreendam a importância de defender o meio ambiente e o SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, desses ataques, assim mobilizar para impedir sua continuidade. O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, um dos documentos identitários da REBEA, aprovado durante a Rio 92 como expressão de um pacto entre cidadãs e organizações de todo o planeta, expressa claramente que a educação ambiental é um ato político e que deve tratar as questões globais críticas, suas causas e interrelações em uma perspectiva sistêmica em seu contexto social e histórico. Então, não é só uma questão de estética, né? É uma questão de sentimento de pertença. Então, essa causa da educação ambiental é uma causa de todos nós, né? Governo, sociedade civil organizada, especialmente, porque se o governo falhar, a sociedade civil, ela se organiza e consegue mobilizar governo, empresários, enfim, em prol dessa causa.
E é isso. E falando nisso, eu achei que amanhã, no dia 27, acho que é amanhã, né, vai haver um debate sobre o Programa Nacional de Educação Ambiental PRONEA, né, realizado pela REBEA, né, e lá eu penso que é importante, porque a gente observa que o momento ele exige debate no sentido não só de críticas, mas de propor soluções, né? Eu penso que esse movimento é importante, né? A crítica pela crítica nem sempre resolve, porque, na verdade, a crítica ela tem que ser transformadora do cenário como está. E é isso. Então, eu vou ficando por aqui, acho que falei demais, e a gente segue. João Carlos? Muito bem, obrigado, professora, pela contribuição. Muito, muito importante para que nós possamos começar a entender um pouco mais esse processo das políticas públicas voltadas para a educação ambiental. Na fala da professora, eu lembrava de um escritor chamado Michael Apple, que trabalha currículo, e quando ele fala sobre a questão do currículo, ele diz que o currículo ele tem uma motivação ideológica para que assim ele possa atingir os objetivos que são traçados. Então, a educação ambiental, quando agora, dentro da BNCC, quando nós trabalhamos as competências e habilidades do aluno, a educação ambiental ela vem dentro do currículo com essa identidade ideológica, essa intenção ideológica para formar pessoas que verdadeiramente compreendam a importância que a educação ambiental tem dentro do contexto escolar e social. Lembro quando trabalhei na zona rural em São Miguel, uma escola lá, Raimunda Miranda, no interior, e tinha um cartaz na educação infantil que dizia, comemorando o Dia do Meio Ambiente. E o cartaz dizia assim: não queremos meio ambiente, queremos o ambiente inteiro. O meio no sentido da sua metade, de não, mas que era importante, né, que tivessem ali essa ideia dentro das crianças, creio que foi essa a intenção da professora, de que elas entendam o meio ambiente como parte integrante da vida deles, da realidade, do local onde eles moravam, né, onde eles habitavam, mas também como no contexto geral de mundo. E essa temática ambiental, hoje, ela não fica retida apenas na escola, ela atinge outros lugares, a igreja, a questão ideológica, político, mas a igreja, e recentemente, né, nós vimos muito isso voltado, na verdade, não tão recente, desde a eleição em 2013, né, do Papa Francisco. Então, ele traz muito essa ideia da ecologia novamente, né? Tanto que uma das suas encíclicas, né, ele fala isso, da ecologia integral, onde trabalha a questão ambiental, mas também o humano. Agora, recentemente, com o Sínodo da Amazônia, onde se trabalhar tanto questões religiosas, mas também via esse interesse voltado pela questão ambiental também, aonde está inserida a igreja, onde está inserida a realidade dos povos tradicionais. Então, essa discussão do meio ambiente, ela se torna importante porque não já perpassa, já adentra outras realidades, aonde nós, seres humanos, também participamos, né? A política, a religião, a família, enfim. Na psicologia, na psicopedagogia, nós vemos isso, que o processo de ensino-aprendizagem, de aquisição do conhecimento, ele ocorre de várias maneiras. E, então, as nossas três dimensões devem estar unidas, equilibradas, né? A dimensão social, espiritual, né, e humana. Então, o meio ambiente, a ecologia, ela começa a se fazer parte da nossa vida também, quando nós conseguimos identificar de forma integral essa importância dela conosco. Mas para darmos continuidade agora sim, né,
nós vamos com a professora Lindalva, que vai fazer essas contribuições. Gente, vamos lá, né? Eu não sou de muito protocolo, eu acho que eu fiquei assim, muito honrada, né? Lisonjeada mesmo, de tantas falas importantes, né? Hoje nessa live. O professor Carlos Vaz, que é um parceiro de longas datas, e com sua explanação muito apropriada, né? Domina muito essa área pela sua vivência e pela sua convivência, né? Esses anos todos. E a Áurea, né, que para mim já é uma referência de políticas públicas de educação ambiental, né? Porque ela realmente, eu penso que ela deveria estar na REAPOP, que é a Rede de Educação Ambiental, né? Que trabalha com essa área aí, que é muito legal, uma fala muito didática, enfim. E a gente se sente assim, muito feliz, né? De ter pessoas assim, tão por dentro desta temática. Bom, e assim, eu venho há muitos anos, né, nessa militância. Eu digo, eu não sou só uma educadora, eu sou uma militante ambiental, né, e não sei viver sem essa militância, porque quando se trata, né, dessa temática, ela é muito complexa, é muito difícil você atuar por conta das dificuldades mesmo, sabe? Das resistências, né? Então, hoje eu acabo assim, me tendo que me reorganizar, né? de me reinventar, vamos dizer assim, dentro dessa questão da educação ambiental, principalmente hoje aqui em um município onde é muito difícil se trabalhar a educação ambiental, né? E não é só aqui em São Miguel do Guamá, em todos os municípios do estado do Pará, a gente percebe que faz parte da Rede Brasileira de Educação Ambiental, da Rede para a Educação Ambiental, as dificuldades de se trabalhar, de se entender, de se compreender realmente o que é isso na prática, não só na teoria, como na prática, é um desafio, é um grande desafio. Bom, mas, mesmo sendo um desafio, a gente vem conseguindo, ao longo dos anos, né, desenvolver algumas ações. Através do projeto Recicleia, né? O projeto Recicleia, hoje, ele se tornou uma grande referência no que diz respeito à educação ambiental, e a gente vem trabalhando, né, a questão dos projetos educativos nas escolas, né, trabalhando também com paradidáticos, né? A gente vem trabalhando a formulação de material didáticos e paradidáticos, né, em nosso município, e assim, um dos trabalhos que a gente vem fazendo, né, é o paradidático, que foi assim, teve muita assim, aceitação, né, onde a gente discute toda essa problemática, Recicleia, né, em resíduos sólidos, que é uma responsabilidade de todos nós. Esse paradidático a gente fez em cada município, né, a gente fez para Capanema, lixo, responsabilidade de todos nós fizemos para Capanema, nós fizemos até para municípios da Bahia, né? Enfim, então a gente acaba percebendo da necessidade de sair da teoria, de ir realmente para a prática, de desenvolver projetos e que nesses projetos a gente possa estar realmente, como dizia a Áurea ainda há pouco, né, atuando enquanto cidadão. Né? Então, veja bem, hoje a gente sabe que tem o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e São Miguel do Guamá, nós elaboramos o Plano de Resíduos Sólidos aqui no município, né? Nós elaboramos, mas que, infelizmente, não foi possível, né, ir adiante por conta de que precisava do quê? Da questão financeira, porque a gente prepara o plano, né, que a lei pede, que a lei 12.305 pede, mas na hora de colocar em prática, e cadê? Cadê a questão financeira? Porque aí precisava
de dinheiro, porque não é fácil fazer um aterro sanitário, é coisa de milhões, né? Então, isso, aquela dificuldade que ainda há pouco a doutora Áurea falava, né, é justamente disso, né? Que as políticas, elas não chegam, muitas vezes, a gente não consegue concretizar. E as dificuldades, elas são imensas, né? Bom, mas, mesmo assim, a gente vem, ao longo do tempo, buscando alternativa. E uma das coisas é apoiar a questão dos catadores, né? Os catadores, hoje, eles passaram a ser uma profissão reconhecida, e graças à Lei 12.305, né, de 2010. Esse foi um grande avanço, eu penso que foi um grande avanço dessa legislação, né, que fez com que os catadores eles fossem reconhecidos, eles se sentissem mais valorizados, né? Então, de qualquer forma, não está sendo fácil para eles, né? Ainda há pouco eu conversava com meus colegas da dificuldade que essa categoria está tendo de levar adiante o seu trabalho, porque eles não conseguem, primeiro por conta da pandemia, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Nós tivemos dificuldade de várias formas, e os catadores eles foram impactados mesmo de uma maneira bem incisiva, né? A gente que faz parte da rede, a gente via sempre os relatos das dificuldades financeiras. Por quê? Por conta de que eles não estavam tendo, né? Estava tudo parado, né? Então eles não conseguiam fazer a cata do lixo e dali gerar o seu sustento, né? Então, fora o medo que muitos deles tinham né, de serem contaminados. Então, foi um momento bem complicado. Bem, mas, como eu falei ainda há pouco, né, é muito importante a gente entender que a educação ambiental, ela é assim, vamos dizer assim, ela que move tudo, entendeu? Sem educação ambiental, você não consegue avançar muitos pontos. Infelizmente, a educação ambiental muitas vezes é deixada em último plano, entendeu? Você pode perceber que nos municípios a educação ambiental muitas vezes ela é feita pela Secretaria de Educação quando é feito e ela é colocada só por eventos, por exemplo, Dia do Meio Ambiente, Semana do Meio Ambiente, Dia da Árvore, Dia disso, Dia daquilo, em dias simbólicos, entendeu? E eles pensam que estão fazendo educação ambiental. E a gente entende que a educação ambiental ela deve ser todo dia, é um processo contínuo e permanente, né? Como já dizia Laira Arges, né? Ele diz que é um processo contínuo e permanente, a gente precisa ter essa consciência. E, a partir daí, a educação ambiental, a questão dos resíduos sólidos, eu vejo assim como um ponto muito crítico, né? A gente não consegue avançar, a gente vai para a reunião do FOPEG, que é do Fórum dos Secretários, aí sempre é a mesma discussão. Bem, como é que a gente vai fazer avançar nesse ponto se a gente não tem verba, o município não tem recurso disponível para fazer, acabar com encerrar os seus lixões. Aí há uma pressão do Ministério Público, mas no município ele acaba não concretizando, né? Mas, assim, enquanto projeto Recicleia, né, que nós somos hoje, enquanto Instituto de Inclusão Social São Nascente, enquanto movimentos que eu participo, a gente não desiste, entendeu? A gente resiste. E é legal quando a Áurea citou ainda há pouco o REBEA, né, o movimento Resiste à Educação Ambiental. Eu faço parte desse movimento, né, porque é um movimento de resistência, onde a gente procura forma, sabe, de estar trabalhando, de não parar, né? Então, a gente atua nas escolas, atua na comunidade, chama mesmo, faz esse chamamento, como dizia ainda agora a Áurea, né? Chama a comunidade, chama as pessoas para que a gente, junto, possa, pelo menos, mudar um pouco a realidade. Então, a questão hoje da coleta seletiva, né? A gente vem trabalhando com os professores, através de formação para professores. É muito legal, a gente fez uma formação no município de São João da Ponta, fizemos formação para os professores em Capanema, e tudo isso a gente gera um produto, e esse produto é um paradidático, que a gente deixa para aquele município.
entendeu? E com esse paradidático, ele vai, na verdade, acaba sendo o norteador de como o professor trabalhar em sala de aula as questões ambientais, em especial a educação ambiental, e, em especial, a questão dos resíduos sólidos, né? Como toda aquela... aprende desde a nomenclatura de como também incentivar eles a fazer a separação do seu lixo na sua casa, né? E é com isso ele melhorar a sua qualidade de vida. Bom, então é isso. Eu acho que a gente tem sim, como eu já falei ainda há pouco, e eu vou mostrar para vocês aqui um livro que ele retrata muito essas questões, né? Educação ambiental, não sei se dá para você ver, ambiental para quê e para quem. Esse livro ele foi feito, né, sob a organização da Débora Barros e sobre a minha organização, e assim, com vários artigos relacionados à educação ambiental, né, que onde a gente trabalha tudo isso desde a educação ambiental formal, da educação ambiental não formal, a importância também dos resíduos sólidos, e depois desse livro eu dizia assim, mas a educação ambiental é mesmo para quê? E para quem? E aí eu digo assim, quando você lê o livro, você tira suas próprias conclusões, entendeu? Não tem uma resposta fechada, porque, na verdade, a educação ambiental era uma militância, e cada um enxerga de uma forma, entendeu? Eu acho que o mais importante para que você não tenha essa visão, tenha esse norte dentro da educação ambiental, é você buscar o seu próprio caminho, né? Buscar fazer ações, buscar estar inserido nos movimentos, que aí você consegue, sim, não deixar parado, e aí você consegue resistir a esse desmando que está hoje, em todos os sentidos, vindo do governo federal, é um descaso, como dizia, né? A gente não pode deixar essa boiada passar, né? Foi uma fala que a Áurea fez da outra vez, né? E aí a gente vê que nós temos um governo que não está nem aí para a questão ambiental, um governo federal. E aí vem vindo de cima para baixo, né? E chega nos municípios muito menos. O que a gente vê, no geral, eu que faço parte, sou articuladora do Fórum de Secretários de Meio Ambiente do Estado do Pará, posso dizer que a maioria dos nossos prefeitos, dos nossos gestores, eles não têm compromisso verdadeiro com a educação ambiental, com a questão ambiental em geral. E aí, por isso que nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos resistir, nós precisamos nos unir realmente de direito de fato para que a gente possa mudar um pouco essa realidade e não ser engolido nesse processo, né? Então é isso, eu vejo que eu só tenho que dizer assim que a luta continua. Eu acho que seria essa fala assim para fechar esse meu momento, é dizer, a luta continua. Eu vou lutar através das ferramentas que eu tenho, né? E hoje eu tenho uma ferramenta que é o projeto Recicleia, que é a escrita, que são meus companheiros, que é esse chamamento, né? Esse ajuntamento de pessoas para lutar em prol de um ambiente melhor e sustentável. Muito bem, professora Dalva, agradecemos pela contribuição. E o projeto Recicleia, né, um projeto, como a professora já colocou, né, que tem as dimensões intermunicipais, né, não ficou restrito só a São Miguel, mas a tantos outros municípios. Lembro que alguns meses antes dessa pandemia nós já conversávamos sobre a possibilidade do projeto ser desenvolvido aqui no município de Tomé Açu. Né? Nós vamos lá, olha, recebe o município, nós estamos trabalhando aqui, nós estamos voltando aqui no município a trabalhar essa questão da preservação ambiental voltado ao rio, a preservação dos rios, dos igarapés do município, né? Então, nós podemos perceber essa importância que tem o trabalho voltado com a educação,
né, ou por meio dos livros didáticos, paradidáticos, que são um reflexo, um auxílio, né, às vezes para nós, professores, nos nossos lamentos, as nossas lamúrias, de como trabalhar com algo concreto, né, vários temas da educação ambiental. Eu recordo a Universidade do Estado do Pará, a UEPA, esse ano lança um mestrado experimental, né, o profissional do ensino de ciências na Amazônia. Então, ele já caminha nessas veredas do trabalho com a educação ambiental, né, no trabalho de como ensinar ciências para dentro da sala de aula. Na diferença, o mestrado profissional, ele, além da dissertação, ele nos pede um produto ou um processo de ensino. E então são formas também de se colocar à comunidade acadêmica e a toda a sociedade, né, processos e produtos que irão ser auxílios, né, serão utilizados como auxiliares para esse processo de ensino-aprendizagem das ciências, mas também da educação ambiental em si. Bom, nós estamos finalizando. Professor Carlos, só rapidinho aqui, o que eu lembrei, que, de acordo com a sua fala aí, hoje, no geral, né, estão percebendo a universidade, eles estão buscando se aproximar, né, da comunidade através dessa linguagem mais didática, né? Eu percebo isso no Proficiamb, né, no mestrado lá do Proficiamb de Ciências Ambientais, onde eu conversava com o doutor Martinelli justamente isso, né? Ele faz aquele artigo, tudo, publica, mas é uma linguagem onde um grupo restrito tem acesso às coisas, né? Só poucas pessoas vão entender aquela linguagem. E aí, às vezes, através do paradidático, através de uma linguagem mais acaba aproximando, né, a academia da comunidade, a universidade. E outra coisa também que eu esqueci de falar, e eu gostaria de falar também, do projeto Recicleia no CDP. Nós temos, hoje, fizemos um convênio com a Companhia Docas do Pará, onde o projeto Recicleia ele desenvolve a educação ambiental na CDP para os funcionários, entendeu? Através do lúdico, porque nós temos o teatro, nós temos música, nós não temos só... E nós temos o produto que é o paradidático, né? E também nós fizemos um trabalho muito interessante em Santa Isabel, temos até o personagem, que foi o Olito e o Ocito, né? E aí nós fizemos todo o município de Santa Isabel uma campanha para arrecadação do óleo de cozinha, né? A gente retira o óleo da cozinha, entendeu? E vende para uma empresa, que é a Amazon Óleo, entende? E aí é muito legal, porque o dinheiro é retornado para as escolas, investir em projetos ligados à questão ambiental. Então, foi um projeto que durou praticamente um ano, e foi muito exitoso, só deu uma parada por conta da pandemia. Então, assim, eu vejo que o projeto Recicleia, que é aquilo que a gente faz, por mais que seja ainda uma gota d'água no oceano, mas pode ter certeza que sem essa gota o oceano vai ficar bem menor. Verdade. Então, como já estamos chegando, né, para não prolongar, porque nós já vimos que se fôssemos debater, nós teríamos utilizar maior tempo, né? Mas já fica um pouco prolongado. Então, podemos pensar uma segunda oportunidade, né, professores, para isso. E, então, para nós concluirmos, né, eu convido os professores a fazer suas considerações. O professor Carlos Vaz, a doutora Áurea, a professora Linda Alva, fazer suas considerações finais, para que assim possamos também concluir essa nossa live de hoje e, quem sabe, né, pensar uma segunda oportunidade para continuarmos esse debate, não só dos resíduos sólidos, mas também da educação ambiental. Então, professor Carlos Vaz, o senhor a falar com suas considerações. Bom, nós percebemos que a educação ambiental ela
ela deve ser trabalhada de forma muito ampla, porque ela envolve vários segmentos, vários processos, né, que estão relacionados ao meio ambiente, propriamente dito, à educação, à economia, à filosofia, enfim, a várias outras áreas. Então, por isso que a educação ambiental ela não pode ser trabalhada de forma fragmentada. E ela é o caminho para a tomada de consciência, para a tomada de pertencimento, para que nós possamos nos sentir mais responsáveis pela proteção, pela conservação do ambiente que nos cerca. Não só o ambiente natural, mas também o ambiente cultural, o ambiente social, o ambiente familiar, o ambiente religioso, enfim, todos os ambientes, né, todos os fatores que contribuem para a formação desse nosso ambiente. E, para finalizar, tem uma frase aqui do Bernardo Toro, um filósofo colombiano, que ele diz o seguinte, que a educação ambiental ela não é uma opção. Ou aprendemos a cuidar de nós, dos outros, do planeta, ou perecemos. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui nesta noite. Obrigado, João Carlos. Obrigado, Lindalva. Parabéns aí pela fala das minhas companheiras aí e do João Carlos pela iniciativa. Muito obrigado e boa noite a todos e todas. Muito bem. Então, agora fazemos a nossa consideração. Convidamos a professora Áurea para deixar suas considerações. Então, eu estou com a Lindalva, a luta por, né, hashtag Educação Ambiental Resiste. Eu penso que a boiada não vai passar, né, Lindalva? E é preciso se posicionar, né, ter postura política, né, como a Rede Rebea convoca, né, educação ambiental é um ato político, né, então, por isso é importante ter postura, né. O que eu defendo, né, um ambiente, como o Carlos colocou, natural, cultural, familiar, né, apropriado, né, digno, né, para cada um e para todos, ou eu defendo qualquer coisa, né, qualquer coisa tá bom. Eu penso que é importante ter uma postura crítica, eu penso que e para isso é importante a coletividade, né, trabalhar essa coletividade, esse sentimento de pertença que o Carlos tanto coloca. Eu estou com ele também nesse pensamento, nessa análise, e eu penso que, pensando na coletividade em torno da educação ambiental e especificamente no tratamento dos resíduos sólidos, todas as instituições, elas precisam se mostrar, como o João Carlos colocou, né, as secretarias, né, por meio de seus projetos, a universidade, a UEPA, aqui em São Miguel, no caso, mostrando o protagonismo. Eu estou em Capitão Poço, e lá nós temos um projeto que é realizado na aldeia do Steinbeck, que é a educação ambiental como instrumento de gerenciamento de resíduos sólidos e da conservação dos recursos hídricos, em Capitão Poço. Então, eu penso que são ações que elas precisam se multiplicar, né, precisam reverberar, né, que se torne uma voz, né, ouvida, né, por muitos, e que essa voz ouvida por muitos se transforme em ação também, né. Eu penso que isso é muito importante, né, ter esse sentimento de coletividade, de pertencimento. E quero dizer que, para mim, foi um prazer, né, estar aqui, né, dividindo esse espaço contigo, João Carlos, com a Carlos Vaz, com a Lindalva, enfim, nós somos conterrâneos, e para mim é muito gratificante, né, poder discutir uma temática que é educação ambiental e que eu acho que desde quando eu estudava no Frei Miguel, como aluna do ensino médio, né, já havia uma chamada para isso, né,
por meio daqueles gritos, né, Carlos Vaz, lá em 95, por aí, né? Então, eu como estudante, e Carlos e Lindalva, eles são jovens, viu, gente? Eles são velhos, não, né? Porque eu já estava na luta lá com eles. E, enfim, e aí depois a gente vai consolidando isso, né, por meio dessa proposta do Reciclé, São Miguel do Guamá. Eu penso que é uma proposta que ganhou mundo, né? É um projeto, né, que ganhou o mundo já. Nós temos vários trabalhos de conclusão de curso, inclusive nível de dissertação de mestrado, se eu não me engano, né? Enfim, então eu penso que são essas ações, né, que de alguma forma dão voz às políticas públicas, né, dão concreticidade às políticas públicas educacionais, porque as políticas públicas, elas só são, de fato, quando elas se tornam uma ação, né? Então eu penso que em determinados momentos, políticas também incentivaram proposta como essa do projeto Reciclé, as ações da UEPA, as ações da Secretaria Municipal de Educação, né, as ações da UFA lá em Capitão Poço, de todas as instituições, né? Enfim, é isso. Então, penso que é trabalhar em coletividade, ter o sentimento de pertença e agir, né, e lutar sempre. Hashtag Educação Ambiental Resiste. Muito obrigada e vamos seguindo em frente. Quem sabe uma outra oportunidade a gente falar mais, né? Pois é. Antes da gente encerrar, antes da professora Lindalva fazer também as considerações dela, ou fica a critério também. Há uma pergunta, na verdade, duas perguntas, de uma das pessoas que está nos acompanhando, o professor, deixa eu olhar aqui o nome dele para mim não falar errado, né, o professor Emídio, ele faz duas perguntas, elas foram respondidas um pouco, mas acho que poderia ser mais aprofundada, para nós vir um pouco com a fala da professora Áurea e também da professora Lindalva. Aí fica a critério, vocês preferem responder agora ou após as considerações da professora Lindalva? A Lindalva aproveita e responde. Né, Carlos? Não, a gente divide essas responsabilidades. Não sei, pode mandar a pergunta, manda a pergunta. Então, vou fazer aqui a pergunta, o professor que se sentir à vontade responde. Né? A primeira é, gostaria de saber, na verdade ele começa elogiando, né, perfeita análise de cada docente, pergunta, eu gostaria de saber como a esfera municipal, estadual e ou federal poderia influenciar nesse processo de educação ambiental diretamente. É a primeira pergunta. E a segunda é, em síntese, o que nós, profissionais da educação, podemos fazer diretamente com nossos discentes e ou comunidade para melhorar o cenário contemporâneo? Olha, eu tenho uma sugestão. Acho que a primeira pergunta a Áurea poderia responder, né? A segunda, o professor Carlos Vaz. Aí depois faz as suas considerações finais, né? Isso. Eu acho que está perfeito. Vamos lá. Comigo tudo bem, né, Carlos? Fazer o que a gente não vai fazer feio na frente de todo mundo, né? É verdade. Vamos lá. João Carlos, só repete para mim a primeira questão, por favor. Tá, vou repetir lá. A primeira é: gostaria de saber como a esfera municipal, estadual e ou federal poderiam influenciar nesse processo de educação ambiental diretamente. Diretamente. Bom, eu só tenho uma resposta a dar, porque lembra que eu conceituei a política pública é a ação do governo. Então, é isso, é pensar como pode influenciar, né, no desenvolvimento de ações para a educação ambiental. Pensar as políticas públicas, implementar as políticas políticas públicas e avaliar essas políticas públicas, né, fazer esse acompanhamento. É claro que o governo em si, ele não pode avaliar
porque ele é governo, né? Ele não pode fazer esse controle social. Pode avaliar, mas não pode fazer esse controle social. E controle social, quem faz já está dizendo, é a sociedade. Então, é importante como que o governo pode influenciar, pode contribuir, né? É no sentido de coletar esses anseios, né? E como é que o governo coleta esses anseios? É por meio das conferências. Aqui e acolá a gente visualiza, houve uma mobilização para que se reúnam, vamos pensar em ações e para o meio ambiente, né? A Lindalva, quando foi secretária de meio ambiente, aí vou citar porque, enfim, é o que está mais próximo, né? Ensejou vários momentos como esse, o Carlos também, o João Carlos também já participou, já coordenou momentos como esse, estando na escola, ou até mesmo na UEPA, enfim. Mas aí, a partir daí, isso chega ao governo, né? E o governo tem que dar a mobilidade a isso, né? E aí vai tramitar todas aquelas instâncias e aí se tornar política pública, porque, enfim, gente, só o grito, né? Só o grito pelo meio ambiente, só o grito, ele não resolve. É importante que esteja ali ancorado numa política pública, que, por sua vez, se torna lei, né? E que, por sua vez, se torna ação de Estado e não de governo. Ainda tem isso, né? Uma ação de Estado, ou seja, ela é perene, ela não é só desse governo que está há 4 anos, né? Ela é do Estado, é do Estado. Passa governo, entra governo, mas essa ação, essa política, ela sempre vai existir. E aí, é nesse sentido que o governo... Porque, assim, a gente não faz... o Saviani diz que a gente não faz educação sem recurso, sem dinheiro, né? Então, uma política pública, ela demanda recursos, né? E quem é que vai demandar esses recursos? O governo, né? O governo em suas instâncias, federal, estadual e municipal, né? Então, eu penso que isso é muito importante, né? Porque por meio de programas pensados, recursos chegam no chão da escola. Eu me lembro que quando trabalhei no Frei Miguel, em 2000 um período, acho que entre 2012 e 2013, a escola ela foi contemplada, né, por um programa, e esse programa demandou recursos financeiros e que pôde, a Lindalva não me deixa mentir, nem o Carlos Vaz, e que pôde potencializar os projetos que já existiam e outros projetos foram criados. Um deles que foi potencializado foi o projeto Recicler, nessa seara aí do tratamento dos resíduos sólidos, da educação ambiental em si, né? Então, eu penso que, como o governo, as esferas de governos, elas podem agir, como elas podem influenciar, né? É justamente demandando recursos, né? Que é só assim que a gente consegue fazer, porque ideias, nós temos muitas ideias, né? No chão da escola, né? Nas organizações sociais, enfim, ideias não faltam, mas para essas ideias se tornarem realidade, é preciso que haja a iniciativa do poder público. Eu lembro que, na época que as minhas alunas faziam a pesquisa sobre resíduos sólidos em determinada escola, a gestora dizia, os professores também, são várias falas que elas coletaram, né, que elas tinham um projeto pensado, mas faltou dinheiro. Quando elas iam executar acabou o programa, e aí não deu para dar continuidade. Faltou o quê? Ação de governo. Acaba uma política, pensa noutra para substituir, né? E assim é o governo. Ou então pensa numa política de Estado, que é para ser perene. Sai esse governo, mas a política fica. Então, eu penso que é nesse sentido, né? Eu espero ter respondido a questão, então, pelo menos, ter instigado um pouco mais a curiosidade. Tudo bem, então nós vamos para a segunda pergunta, que de forma João democrática. Carlos, a segunda pergunta qual é? A segunda pergunta é como nós, profissionais de educação, podemos fazer diretamente com os nossos discentes e ou comunidade para melhorar o cenário contemporâneo?
Bom, professor Emídio e aos demais que se interessam pelo tema, né, eu quero dizer que a minha fala tem até bastante a ver com o que a Áurea falou sobre o programa, no caso era o PROEMI, lá no Frei Miguel, não é verdade? Então, para que nós não nos preocupemos, enquanto docentes, de institucionalizar, de ter um projeto institucionalizado para poder colocar em prática, né, dentro de um planejamento pedagógico, eu vou criar um projeto para que... Não nos preocupemos com isso, vamos colocar em prática primeiro e depois pensar em institucionalizar. Acaba se tornando, já estando encaminhado o projeto, é mais fácil de institucionalizar e ver o financiamento financeiro, como o caso que a Áurea falou dos programas do PROEMI, que veio trazer recursos para a implementação dos projetos que nós já tínhamos dentro da escola, inclusive o projeto Recicleia. Então, eu com a professora Lindalva, quando nós começamos a nossa militância ambiental, na verdade, antes de sermos militantes, nós começamos como professores de campo. Então, nós começamos a levar os nossos alunos da sala de aula para o campo, para visualizar os problemas. E reconhecer esses problemas locais, né, como o assoreamento dos igarapés, do rio, o acúmulo de lixo, os barreiros que eram formados pela extração de argila, né? Então, levar esses alunos a campo para uma reflexão sobre os problemas ambientais dentro do nosso município. Não só eu e a professora Lindalva, mas outros professores, como o professor Marcos Carvalho, e outros que, há 20 anos atrás, se enganjaram conosco nesse projeto. Né? Então, um projeto onde hoje a gente percebe, aliás, já há algum tempo que nós percebemos que os nossos ex-alunos, né, que hoje são profissionais e que muitos trabalham conosco, têm esse pensamento diferenciado no tocante à questão ambiental. Então, nós não precisamos pensar em projetos mirabolantes, são atitudes muito simples que são necessárias para que nós possamos mudar essa realidade que nós vivemos atualmente. Né? São atitudes como levar o teu aluno a campo, desenvolver recursos pedagógicos alternativos, onde o próprio aluno ele pode ser protagonista na confecção desses recursos pedagógicos a partir de material reciclável, né, reaproveitamento de resíduos sólidos para a fabricação desses recursos pedagógicos. Né? Então, dessa forma, não só nessa prática, mas também trazer uma reflexão, para que o aluno possa refletir em cima daquilo que ele está fazendo. Né? A partir do momento que esses projetos eles tomam corpo, né, eles se firmam, e aí se torna mais fácil institucionalizar isso, tanto dentro do ensino médio, né, onde eu atuo, como também dentro da universidade, no caso da Universidade do Estado do Pará. Tá bom? Eu espero que eu tenha podido contribuir aí com essa pergunta. Eu só acrescentaria uma coisa, tá? Na fala do Carlos Vaz, que o professor se prepare para as críticas, mano, porque não é brincadeira. Qualquer ação, por mais simples que seja, que você vai fazer no chão da escola, você vai ter resistência, entendeu? Você faz um projeto simples e tudo. 20 anos atrás, eu e o Carlos sofremos isso na pele, né, Carlos? Que diziam que a gente estava enrolando, né? Lixo, não, resíduos sólidos, que não era na época, não era nem resíduos sólidos, projeto Lixão tem solução. Quando a gente levava o aluno a campo, dizia que a gente estava enrolando, que não queria dar aula. Então, se prepare também para isso, porque trabalhar com a questão ambiental, você tem que realmente ter determinação, entendeu? Organizar seu projeto, e uma coisa que o Carlos falou aí é fato. O menos é mais. Tá? Não se preocupe em fazer aquele projeto mirabolante, não, faça coisa bem simples, assim, mas que você veja que vai ter um resultado, entendeu? Que tem início, meio e fim. E a partir desse projeto, você depois vai incorporando, entendeu? Vai trazendo outros elementos, começa com esse projetinho simples. Por exemplo, nós quando começamos com o Lixão Tem Solução, na verdade o projeto Recicleia não começou com o projeto Recicleia, começou com o Lixão Tem Solução. Depois de uma visita de campo ao lixão municipal, e que os alunos viram sensibilizados com aquela realidade, que eles achavam que só tinha
em São Paulo e Rio de Janeiro, voltaram para a sala de aula, e aí nós fomos refletir juntos, aí veio o projeto Lixão Tem Solução. E nesse projeto Lixão Tem Solução, a gente doava cestas básicas para as pessoas que catavam lixo, que não eram ainda reconhecidos, que não eram catadores ainda. E isso fez com que os alunos e com que eu percebesse também, junto com o professor Carlos Vaz, nós estamos no caminho certo, entendeu? E a partir daí precisou o quê? Não só entregar a cesta básica, entendemos que as pessoas precisavam ter mais sensibilidade, ser consciente mesmo, e levar uma outra forma de pensar. Foi aí que vieram as cartilhas, para se trabalhar com as crianças, com os jovens, entendeu? Que é um público mais infanto-juvenil, para trabalhar na comunidade, a educação ambiental. E aí vinha o teatro, né, que é a parte lúdica, que é uma forma onde se chega muito rápido às pessoas através do lúdico, né? Então, tudo isso foram estratégias, foram ferramentas que nós fomos, ao longo do tempo, utilizando para desenvolver nossos projetos em sala de aula e chegar à comunidade, chegar realmente a isso que nós estamos fazendo e continuamos lutando até hoje. Muito bem. A professora Lindalva, ela foi esperta, né? Ela já deu continuidade para o seu Carlos e fazendo as considerações dela. Sim, lógico. Eu só queria colocar uma coisinha aqui, agradeço assim, novamente, né? Que a educação transformadora busca redefinir o modo como nos relacionamos conosco, com as demais espécies e com o planeta. Por isso é vista como um processo de politização e publicização da problemática ambiental, por meio do qual o indivíduo ou os grupos sociais se transformam e a realidade. Isso aí é uma fala do Loureiro que eu gosto muito. Então, o indivíduo ele consegue, né, se transformar a sua realidade, né, através da sua politização e publicização. É isso aí. Muito bem, então, agradeço a participação dos professores, aceitaram o convite e se disponibilizaram, né, em participar conosco. Como eu disse, a educação ambiental, ela acaba sendo, às vezes, deixado de lado, esquecido, tratado como algo de segundo plano, mas que tem uma importância, uma relevância muito grande para o nosso desenvolver profissional, né? Como também o nosso desenvolver social. Nós vivemos fora do meio ambiente, não temos como viver sem discutir, sem militar também nessa área da educação ambiental. Voltando a essa integração ecológica total, que faz parte de toda a nossa Constituição, né, humana, que se falava há muito tempo, né, umas minutos eu falava dessa questão da ecologia integral, que o Papa Francisco tanto discute agora, né, trouxe à tona, mas que lá em 1208, mais ou menos essa época, São Francisco de Assis já começava também a falar, quando ele se referia aos animais como irmãos, a terra como a mãe terra, enfim, vendo a importância que o ambiente, o meio ambiente tem também para a formação da nossa identidade cultural, religiosa e intelectual. Então, o meio ambiente é discutir, trazer em tona toda essa nossa formação, toda a nossa vontade de aprender. Muito obrigado, né, professores? Deus abençoe vocês. Nessa militância, faço a convite, né, da professora Lindalva, também faço parte da rede Paraense de Educação Ambiental. Isso. Bem quietinho lá no grupo, observando as postagens, as falas dos professores lá, porque para mim é algo novo. São Miguel, você já me conhece pela militância dentro da educação especial, e esse do projeto, do que o professor Carlos colocava, de não pensar em algo mirabolante, mas começar, eu lembro do nosso projeto de extensão na UEPA, começou em 2014, né, o Fórum
permanente de educação especial e inclusiva. Então, nós conseguimos, primeiro, entre nós, né, a turma de pedagogia, depois conseguimos atingir as outras turmas da própria universidade até transformá-lo em um projeto de extensão da UEPA, e pós término da extensão da universidade, no início, então após essa conclusão, nós acabamos também atuando o tempo todo, e creio que até hoje ainda existe no campus da UEPA de São Miguel esse projeto, né? Quando eu estava à frente junto com o professor Bosco, nós acabamos realizando 2 encontros regionais de educação especial. Então, assim, não mudamos do dia para a noite, não, mas conseguimos semear um pouco dentro do município essa luta, essa vontade por políticas, por construções de políticas públicas para a educação especial e dentro da nossa formação. A mesma coisa com a educação ambiental. Pode parecer pequeno, mas cada detalhe, cada atitude que nós fazemos, ela tem uma grande contribuição com um resultado, às vezes, a longo prazo, mas que tem um resultado gratificante, né? Então, muito obrigado. Parabéns a todos. Disponha sempre, João Carlos. Isso. Fica com amanhã, Deus também. Obrigado. Amanhã nós teremos uma quarta live. Vai visitar lá aí o teu município, viu? E vários municípios do estado do Pará. Sim, eu creio. Amanhã nós vamos ter uma quarta live de educação, tá? Com a professora Tereza Mantuan. Mesmo horário. Quem quiser participar, vamos acessar aí. Amanhã, essa nossa live vai estar também no meu canal no YouTube. As outras pessoas quiserem passar, nós vamos estar passando e vendo também a possibilidade de deixar disponível o download do slide da professora Áurea também. Tá ok, tá certo. Um abraço. Parabéns, viu? Tchau. Obrigada, tchau. Tchau, Alva. Tchau, Áurea.